Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. E vamos ao clima natalino, Wesley. Eu resolvi pegar esse ano uma história apenas da DC. Eu sei que a Marvel tem várias histórias de Natal também, mas é mais pelo tempo realmente. Vamos ter outras matérias aqui sobre o Natal. Espero que vocês vejam e apreciem principalmente. Resolvi pegar apenas uma do Superman. Vamos deixar o resto para o ano que vem. É Superman número 96, que fim levou o Jimmy Olsen. São três histórias. Uma história da Legião do Super-Herói, que tinha aquele mix, né, maroto da editora Abril Jovem. De novo, relembrando que a Abril passou para um empresário que é acostumado a comprar empresas em falência. Mas vamos à história em si. E a Legião dos Super-Heróis é uma história, aparece um novo vilão, tal, aparece meio com o Senhor do Tempo, que não sei o que tal. E se eu não me engano, no final dos números 90 do Super-Homem, parece que foram as últimas edições da Legião dos Super-Heróis no Brasil, pelo menos pela editora Abril. Eles vão voltar apenas na Zero Hora, e tem uma fase, eles zeram a revista como todos os heróis da DC, suas revistas são zeradas nos anos 90. Mas a Abril menospreza totalmente a Legião depois desse período. A Panini até publicou muita coisa da Legião dos Super-Heróis, mas ainda falta aquela saga A Noite das Trevas Eternas. Poderia ter as primeiras histórias da Legião dos Super-Heróis, né? Otto Binder, Al Plastino. Se eu não me engano, acho que o Carmine Infantino trabalhou bastante também. Eu não tenho certeza agora, mas enfim. Tem toda uma fase clássica da Legião dos Super-Heróis que poderia ser publicada pela Panini. Quem sabe futuramente vamos ter essa fase. E tem essa capa, que fim levou o Jimmy Olsen. Espero que vocês possam ver. A capa lindíssima do Jerry Ordway. Era uma coisa que eu vibrava muito na Abril. Essa fotinha ou era do Super-Homem, do X-Men, do Wolverine. Enfim. A primeira história não é de Natal. A primeira história é uma história, o Jimmy Olsen e as voltas com seu pai. Pois, quem não sabe, é um spoiler, o pai do Jimmy Olsen, ele era um agente secreto, meio Nick Fury, meio James Bond. O Jimmy Olsen foi criado pela mãe, a mãe solteira. Mas o Jimmy Olsen, as pessoas perguntam por que ele tem aquela amizade com o Clark Kent ou com o Super-Homem. Eu acredito que como o Clark Kent e o Super-Homem são pessoas mais velhas, o Jimmy Olsen vê o Superman como um irmão, um primo, um tio. A mesma coisa com Clark Kent, meio que um primo. Ele sempre viu esse como uma figura paterna, uma pessoa mais velha. E é um período que o Jimmy Olsen vai atrás do pai dele. Ele quer conhecer as origens. O professor M. Hamilton está ajudando o Jimmy Olsen. Ele briga com o Super-Homem. É a fase onde ele perde os cabelos. Ele acredita parece aquele negócio quando o Lex Luthor perdeu os cabelos lá na pré-crise, que ele culpa o Superboy. Por isso que ele ficou com tanto ódio do Super-Homem, que era a desculpa que os roteiristas do período pré-crise apresentavam para ter essa rivalidade entre o Superman e o Lex Luthor. E é um desenho muito soturno do Jerry Ordway, lembra bastante o Jack Kirby, o Fernando Arkham. Eu percebo que ele gosta bastante do Jack. Quem não gosta do Jack Kirby? Mas enfim. Não, mas ele gosta mesmo. Ele realmente gosta. Aí ele faz essas homenagens, o Cadmus, toda aquela coisa de processo, tal. O Cadmus também, eles têm uma coisa meio mitológica, apesar de serem cientistas, geneticistas. É interessante essa abordagem que o Jerry Ordway joga no Super-Homem nesse período. Só que também tem desenho do Bob McLeod, o desenho do Bob McLeod, se não me engano, o argumento do Jerry Ordway. E a arte final, não me lembro agora de quem é a arte final. Deixa eu me olhar aqui. É o Bob McLeod, o desenho do Kerry Gamion e o Ordway no argumento. É isso mesmo, só a capa que é do Jerry Ordway. E a segunda história se chama Noite de Paz. É uma história que o pessoal geralmente não comenta, que nós vamos chegar agora na história de Natal. O Super-Homem nesse período, o Clark Kent, no período é o Clark Kent mesmo. Ele é aquele jornalista, né, sempre em busca da verdade. Ele sempre vê os dois lados antes de publicar a notícia.
E ele está muito seduzido pela News Time, né? Ele quer trabalhar nessa famosa revista, tal do Colin Thornton. Colin Thornton é o Lord Satanos. Ele meio que seduz o Clark Kent, tal. Até porque o Super-Homem ele é imune à magia. Só que fica um clima pesado dentro do Planeta Diário. O Super-Homem começa com um cara mais frio, o Clark Kent no caso, um cara mais distante. E o Clark Kent, ele começa a se questionar, será que vai ser jogo eu trocar o Planeta Diário pela News Time, que não sei o quê. Aqui eu conheci a Lois, conheci o Jimmy Olsen, o Perry White. E como diria o Chavinho lá, ele é um jornalista que jornaliza. Naquele famoso episódio do Chavinho que ele vai vender os jornais, que ele vende a revista do Chapolin. E ele explica para o que tem os que jornalizam e os jornaleiros. Os jornaleiros, segundo o Chavinho, é os que só vendem jornais. E os que jornalizam é o Clark Kent, o Peter Parker. Eu morro de rir com aquele episódio do Chavinho. O Chavinho é cultura, rapaz, mas enfim. Aí o Super-Homem fica bastante dividido, tal, será que eu estou fazendo essa escolha certa? Só que chega o período do Natal. O Clark Kent, ele gosta desse período. Ele é um cara que ele sente o espírito do Natal. Só que o pessoal no Planeta Diário está tratando ele com frieza, ele fica... Por que estão me tratando tão friamente? E realmente ficou um clima pesado no Planeta Diário. Só que eles preparam uma festa para o Clark Kent de despedida, tal, mas mesmo depois dessa festa... Fica também um clima pesado para o Super-Homem. E um dos motivos, nem tanto pelo Lord Satanos, está seduzindo também o Clark Kent, ele muda muito a personalidade por causa do Erradicador. Erradicador é aquele artefato kryptoniano que ele traz da saga Exilado no Espaço. Não, alguém vai me criticar aqui depois. Mas não, essa influência realmente vem mais por causa do Erradicador. Erradicador é um cara... Um cara não. Tinha aquela influência de Krypton, de... tudo frio, cultuar a ciência. Eles são cara. Os kryptonianos eles eram mais nariz empinado, se você for olhar. Eles não ligavam tanto para a humanidade. Você tira pelo General Zod. Só que quando está tendo aquela confraternização no Planeta Diário, Clark Kent ele está lá, né? Já foram todos embora, ele fazendo serão. Afinal, ele está jornalizando, como diria o Chaves. Mas ele percebe que tem algo ali naqueles... Como é que fala? Aquele lugar onde guarda as coisas de limpeza, o depósito, onde fica o depósito. Ele olha com a visão de raio-x e ele vê a Alice, ou Hélice. A Hélice é uma estagiária, ela foi crescendo dentro do Planeta Diário. Ele vê com a visão de raio-x e ele fica intrigado. Poxa, já deveria ser acho que 10 horas, meia-noite, né? Porque chega um ponto que todo mundo tem que ir embora. Só aquele pessoal que vara mesmo a noite no jornal, porque tem gente que vara a noite no jornal. E ele fica, o que aconteceu com ela? Tal. Ele descobre que a Hélice, ela perdeu o aluguel, ela não tem dinheiro mais para pagar o aluguel, ela vivia com a mãe dela morreu, a mãe dela teve a própria Hélice muito jovem, não, um pouco com a idade mais avançada para ter uma criança com mais de 40 anos. E ela desabafa com Clark Kent, que aluguel é muito caro, não dá para comprar uma casa. Ela foi despejada, e todo o Planeta Diário fica sabendo disso. Só que você vê a humanidade do Planeta Diário, que é o jornal que existe de verdade, ao meu ver. É uma coisa que falta bastante no jornalismo. Você vê a humanidade do pessoal Clark Kent, a Lois Lane, principalmente do Perry White. Perry White... Ele tem uma humanidade muito grande. Tem gente que pensa que o Perry White já é editor há vários anos. Não, o Perry White ele era jornalista, office boy. Depois é que ele foi crescendo. E ele é uma figura muito importante na mitologia do Clark Kent. Não digo nem do Superman, do Clark Kent. E ele resolve mudar o editorial na última hora. Ele coloca... Ele é o chefão, ele tem essa moral. Assim como o Jonah Jameson, ele também é uma boa pessoa. Ele fica com aquele negócio lá do Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha, não sei o que, eu odeio essa ameaça, eu odeio esse cabeça de ter... Mas ele é uma boa pessoa também. O Jonah Jameson, o pessoal fala tal. Ele é meio canalha às vezes, mas ele, no fundo, ele tem um coração bom. Que digo o Peter Parker, mas enfim. Ele muda o editorial, o Perry White. E ele começa a questionar por que né, a gente renega tanto o ser humano no Natal, não ajudam as pessoas. Você fica reclamando dos seus próprios problemas. Aí quando acaba o Natal, você já vai naquele círculo vicioso, reclamar da vida, do seu trabalho. E durante o período de festas, você vê o sofrimento das pessoas em abrigos,
pessoas morando na rua. E ele confessa lá no editorial, que escreveu no jornal, que nenhum super-homem pode ajudar as mazelas do mundo. É muito complicado, aquelas pessoas... E lembrando que nos Estados Unidos ainda tem aqueles abrigos, né? Aquele sopão. Aqui nem isso. Aqui é poucos locais. Eu vejo aqui no DF, nossa, é de uma desumanidade enorme, mas enfim. Aí você vê que todo o pessoal admite esse problema. É aquele cara que vive na rua, tantos motivos que o levam a viver na rua: bebida, drogas, vício, é uma desilusão, o cara foi demitido. É igual naquele filme do Príncipe de Nova York, só que lá os caras eram granfinos, que é os dois personagens trocando as bolas, que eles ficaram pobres, que eles eram mega empresários. Só que depois o Príncipe Akin os ajuda a ficarem ricos de novo, dá uma esmola, uma grande esmola lá, e eles, morte nós, que é um dos personagens, voltamos de novo aos negócios. Lá tem muito isso, o empresário quebra e vira morador de rua. É incrível isso lá, mas os caras também retornam. E você vê essa humanidade na história do Super-Homem. É uma história aqui com arte final do Art Thibert, desenhos do Dan Jurgens e roteiros do Roger Stern. E é uma história que o pessoal geralmente cita no Super-Homem, aquela do correio, lá no funeral para um amigo, que o Super-Homem, todo ano ele lê várias cartas de crianças, né, que querem ver o Papai Noel, o pai desempregado, e enfim, inúmeros problemas que as crianças têm. E as crianças meio que colocam o Super-Homem no patamar do Papai Noel, né? É uma coisa assim interessante se você for analisar. E tem uma outra história da Liga da Justiça, foi o último número da Liga da Justiça, que o Superman ajuda uma mulher grávida e tal. Eu quase a escolhi, mas eu a deixei para próximos natais, do Batman, que também eu tenho umas do Batman, mas resolvi deixá-las futuramente. E é isso, é uma história que não é o Super-Homem brigando contra o Brainiac, o Darkseid, o Lex Luthor, embora tem no começo dessa história tem quando o Brainiac já está se libertando do Milton Fine. Abordamos recentemente o Brainiac do Geoff Johns no canal, Gary Frank, e o Lex Luthor está sendo dominado pelo Brainiac, mas a intenção da Noite de Paz não é essa. Ela é uma história que o começo é muito bom, o meio dela é muito bom, talvez o final, não deveria nem falar, o final fica aquele negócio, né? Paz na Terra, não sei o que, mas parece que foi a conclusão que o Dan Jurgens e o Roger Stern devem ter chegado. Não, vamos encerrar essa história com paz na Terra mesmo, felicidade a todos, tal, não sei o que. E é difícil, né, que hoje em dia você quase não vê histórias de Natal nas grandes editoras. É difícil, eu acho isso difícil. A Turma da Mão, eu comprei toda aquela saga lá do Encontro da Liga. Você vê isso bastante lá, bastante mesmo. Que bom que o Maurício ainda tem isso. Vamos dar umas folheadas básicas. Aí tem o Kid Camaleão. Quem lembra do Kid Camaleão? Parece demais o McFly, né, no De Volta para o Futuro, parte 2. Quando ele está de mafioso, lá, que ele vai atrás do bife. Carrick Hamill. Aí tem um chamado, tem um robô tipo Transformer. Eles fazem uma citação aos Transformers, se você for perceber bem. O Jimmy Olsen atrás de seu pai. Aí nessa é tipo uma zona fantasma. Tudo preto e branco. É super interessante. Lembra demais o Jack Kirby. Aquele vilão lá de outra dimensão que tem aquela irmã. Eles não são vilões, né? Eles aparecem atrás do Jimmy Olsen. Eles têm uma amizade muito bacana com o Jimmy Olsen, esses dois seres de outra dimensão. Professor Emil Hamilton. E o interessante é que nessa espécie de zona fantasma do Cadmus, tem uma parte que fica colorida, o arco-íris. Ele meio que matou um monstro. Meio não, ele matou um monstro. O professor Emil Hamilton, ele também já começa a ficar meio intrigado com o Superman. Ele percebe que o Superman já está ficando um cara um pouco arrogante, mas devido ao Erradicador. Essa aqui não é a história de Natal. O Pato Donald, quando ainda era da Abril. E essa é a Noite de Paz. O pessoal, né, eles estão com medo que eles não vão terminar a obra a tempo. O Superman vai ajudá-los. É super interessante. Não tem os vilões tradicionais. Você pode ver o traço super bacana do Dan Jurgens. É roteiro do Roger Stern. Vou pegar para vocês a introdução. Noite de Paz. Olha o Super-Homem aqui. Vamos lá. Espero que vocês possam apreciar. Desenho. Aí o Superman descobre a hélice. Pena que são Brainiac.
Pena que os desenhos não dá para mostrar com clareza para vocês. O cabelo de Jimmy Olsen volta a crescer. E o Super-Homem também gosta da Cat Grant, você percebe isso também, que ele tem uma amizade pela Cat Grant, apesar dela ser mais perua, vamos deixar dessa forma. Mas ela tem um coração bom também. A Alice contando sua história, o Perry White, ele se sensibiliza. E lembrando que a mulher do Perry White se chama Alice. Aí eles resolvem mudar na última hora o editorial. É uma revista que você pode encontrar em sebos. Eu recomendo bastante você ir num sebo, quem sabe você encontra. Tem Mercado Livre da vida. Você pode ver que é uma história muito, muito humana. É o Clark aqui com a família dele. O Batman do Norman Brayford morreu recentemente, uma perda também. O Correio, amável esse Correio, é uma coisa que não tem hoje em dia. O pessoal fica brigando no Facebook. Gente, Facebook não foi feito para ficar brigando não, pelo amor de Deus. Para com essa bobagem. Aí aqui já vem a Legião dos Super-Heróis. Roteiro do Kate Giffen, Paul Levitz, desenhos do Kate Giffen, o Telos, a Censora, enfim, Lobo Cinzento, a Paz Invisível. Mais uma hora nós vamos fazer um vídeo da Legião dos Super-Heróis. Estamos devendo. Como estamos devendo a Legião dos Super-Heróis. Uma hora a gente volta com essa revista para falar do Legião dos Super-Heróis. Tenente Blueberry. Sou louco para ler o Tenente Blueberry. Tem alguns sebos aqui no DF. E é isso, gente. É um dos Justiceiro. Um novo vilão que surge da Legião dos Super-Heróis. Conan, propaganda do Conan. Crepúsculo Esmeralda 2, o anúncio. E é isso, gente. Vamos ter outras matérias sobre o Natal. Eu espero demais que vocês apreciem esse vídeo. É um dos muitos votos de felicidade do Real Valiano. Eu realmente espero que vocês apreciem. Joinha, como sempre. Comentários. Mais compartilhem. Eu fico mais contente com os compartilhamentos e comentários. Muito, muito obrigado. E até o próximo Real Valiano, meus amigos.